A Gênese, Allan Kardec. Capítulo 15. Os milagres do Evangelho. Curas. Perda de sangue. Então, uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, a qual muito havia sofrido nas mãos de muitos médicos, e que, tendo consumido todos os seus bens, não havia recebido nenhum alívio, mas sempre se encontrava pior, tendo ouvido falar de Jesus, veio na multidão por detrás e tocou suas vestes, pois ela dizia: se eu puder ao menos tocar suas vestes, serei curada. No mesmo momento, a fonte do sangue que ela perdia se secou, e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela moléstia. E logo Jesus, conhecendo a virtude que havia saído dele, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou minhas vestes? Seus discípulos lhe disseram: vedes que a multidão vos comprime por todos os lados e perguntais quem vos tocou? E ele olhava em toda a volta dele para ver quem o havia tocado. Porém, a mulher, que sabia o que se havia passado com ela, tomada de medo e pavor, veio atirar-se aos seus pés. Ele declarou toda a verdade. E Jesus lhe disse: minha filha, tua fé te salvou. Vá em paz e fica curada de toda tua moléstia. Abre parênteses, São Marcos, capítulo 5, versículos de 25 a 34. Estas palavras, abre aspas, conhecendo a virtude que havia saído dele, fecha aspas, são significativas. Elas exprimem o movimento fluídico que se operou de Jesus para a mulher doente. Ambos sentiram a ação que acabava de se produzir. É notável que o efeito não foi provocado por um ato de vontade de Jesus. Não houve magnetização, nem imposição de mãos. A irradiação fluídica normal foi suficiente para operar a cura. Mas, por que esta irradiação se dirigiu para aquela mulher, em vez de outras? Pois Jesus não estava pensando nela e se achava rodeado pela multidão? A razão é bem simples. O fluido, sendo dado como matéria terapêutica, deve atingir a desordem orgânica para reparar. Pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, a confiança, numa palavra, a fé do doente. Em relação à corrente fluídica, a primeira faz o efeito de uma bomba comprimida e a segunda de uma bomba aspirante. Algumas vezes, a simultaneidade dos dois efeitos é necessária, de outras vezes, uma só basta. É o segundo caso que se positivou nesta circunstância. Jesus tinha, pois, a razão de dizer, abre aspas, tua fé te salvou, fecha aspas. Compreende-se que aqui a fé não é a virtude mística como certas pessoas entendem, mas uma verdadeira força atrativa, enquanto que aquele que não a tem opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia que paralisa a ação.
Assim sendo, compreende-se que de 2 doentes atingidos do mesmo mal, estando na presença do curador, um possa ser curado e o outro não. Aí está um dos princípios mais importantes da medicina curadora, que se explica por uma causa muito natural: certas anomalias aparentes. O cego de Betsaída. Tendo chegado a Betsaída, foi-lhe trazido um cego, que lhe pediu que o tocasse. E, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Colocou-lhe saliva sobre os olhos, e, havendo-lhe imposto as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. O homem, olhando, lhe disse: vejo andarem homens que me parecem árvores. Jesus ainda lhe colocou as mãos sobre os olhos e começou a ver melhor. E, enfim, ficou curado de tal forma que via distintamente todas as coisas. Ele o mandou em seguida para sua casa e lhe disse: ide à vossa casa, e se entrais na aldeia, não dizei a ninguém o que vos sucedeu. Abre parênteses, São Marcos, capítulo 8, versículos 22 a 26, fecha parênteses. Aqui o efeito magnético é evidente. A cura não foi instantânea, porém gradual, e como resultado de uma ação reiterada, embora bem mais rápida que na magnetização comum. A primeira sensação daquele homem é bem aquela que os cegos experimentam quando recobram a luz. Por um efeito óptico, os objetos lhe pareciam de um tamanho desmedido. O paralítico. Jesus, havendo tomado um barco, atravessou o lago e veio à sua cidade, Cafarnaum. E, como lhe apresentassem um paralítico, deitado num leito, Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: meu filho, tende confiança, vossos pecados vos serão perdoados. E logo, alguns dos escribas disseram entre si: este homem blasfema. Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, lhes disse: por que tendes maus pensamentos em vossos corações? Pois, o que é mais fácil dizer: vossos pecados vos são perdoados, ou dizer: erguei-vos e andai? Ora, a fim de que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra o poder de perdoar os pecados, levantai-vos, disse então ao paralítico: levai vossa cama e ide para a vossa casa. O paralítico se levantou e logo foi para sua casa. E o povo, vendo este milagre, encheu-se de temor e rendeu graças a Deus por haver dado um tal poder aos homens. Abre parênteses, São Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 8, fecha parênteses. O que poderiam significar essas palavras? Abre aspas, vossos pecados vos são perdoados, fecha aspas. O que elas poderiam servir para a cura? O Espiritismo fornece a chave, como de uma infinidade de outras palavras incompreendidas até hoje. Ele nos ensina, pela lei da pluralidade das existências, que os males e as aflições da vida são frequentemente expiações do passado, e que padecemos na vida presente as consequências das faltas que cometemos numa existência anterior.
As diversas existências são solidárias umas com as outras, até que hajamos pago a dívida de suas imperfeições. Se, pois, a moléstia desse homem fosse uma punição pelo mal que pudera ter cometido, ao lhe dizer, abre aspas, vossos pecados vos são perdoados, fecha aspas, era o mesmo que dizer, abre aspas, haveis pago vossa dívida, a causa de vossa moléstia é apagada por vossa fé presente, e, em consequência, mereceis ser libertado de vossa moléstia. Fecha aspas. É por isso que ele disse aos escribas, abre aspas, é tão fácil dizer, vossos pecados vos são perdoados, como levantai-vos e andai. Fecha aspas. Cessada a causa, o efeito deve cessar. O caso é o mesmo que para um prisioneiro, a quem viessem dizer, abre aspas, vosso crime está expiado e perdoado, fecha aspas. O que equivaleria a lhe dizer, abre aspas, podeis sair da prisão, fecha aspas. Os 10 leprosos. Um dia, indo para Jerusalém e passando pelos confins da Samaria e da Galileia, estando perto de entrar numa cidade, 10 leprosos vieram diante dele e, mantendo-se afastados, elevaram suas vozes e lhe disseram, Jesus, nosso mestre, tende piedade de nós. Quando ele os percebeu, disse-lhes, ide vos mostrar aos sacerdotes. Enquanto iam, foram curados. Um deles, vendo que estava curado, voltou sobre seus passos, glorificando a Deus em altas vozes, e veio atirar-se aos pés de Jesus, o rosto contra a terra, rendendo-lhe graças, e este era samaritano. Então Jesus disse, todos os 10 não estão curados? Onde estão, pois, os outros 9? Só se encontrou um que voltou e que rendeu graças a Deus, e este é estrangeiro. E ele lhe disse, erguei-vos, ide, vossa fé vos salvou. Abre parênteses, São Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. Os samaritanos eram cismáticos, aproximadamente como os protestantes em relação aos católicos, desprezados pelos judeus como heréticos. Jesus, curando indistintamente os samaritanos e os judeus, deu ao mesmo tempo uma lição e um exemplo de tolerância, e fazendo ressaltar que o samaritano foi o único que voltara para dar graças a Deus, mostrou que nele havia mais da verdadeira fé e mais reconhecimento que naqueles que se diziam ortodoxos, acrescentando, abre aspas, vossa fé vos salvou. Fez ver que Deus olha o fundo do coração e não a forma exterior da adoração. Todavia, os outros foram curados. Tal era preciso para a lição que queria dar, e provar a sua ingratidão. Porém, quem sabe o que terá proporcionado esse resultado? E se eles se terão beneficiado do favor que lhes fora concedido? Dizendo ao samaritano, abre aspas, vossa fé vos salvou, fecha aspas. Jesus dá a entender que o mesmo não sucedeu com os demais.
a mão seca. Jesus entrou outra vez na sinagoga, onde encontrou um homem que tinha uma mão seca, e ele era observado para ver se faria uma cura num dia de sábado, a fim de buscar por isso motivos de o acusar. E disse ele a esse homem que tinha uma mão seca: levantai-vos e vinde ao meio. Depois disse-lhe: será permitido no dia de sábado fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou tirá-la? E eles permaneceram em silêncio. Porém ele, olhando-os com cólera, condoído de sua cegueira nos corações, disse a esse homem: estendei vossa mão. Ele a estendeu e ela tornou-se sã. Logo os fariseus, tendo saído, tomaram conselho contra ele com os herodianos, sobre a maneira de o perder. Porém, Jesus se retirou com seus discípulos em direção ao mar, onde uma grande multidão de povo o seguiu, da Galileia e da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e de além Jordão, e aqueles dos arredores de Tiro e de Sidom. Tendo ouvido falar das coisas que ele fazia, vieram em grande número encontrá-lo. Abre parênteses, São Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 8. A mulher encurvada. Jesus ensinava na sinagoga todos os dias de sábado, e num dia, aí viu uma mulher possuída de um espírito que a tornava doente, já há 18 anos. E ela estava tão encurvada que não podia olhar para cima. Jesus, ao vê-la, chamou-a e lhe disse: mulher, estás livre de tua enfermidade. Ao mesmo tempo lhe fez a imposição das mãos, e logo ela se endireitou e deu graças a Deus. Porém, o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus havia curado a mulher num dia de sábado, disse ao povo, há 6 dias destinados para trabalhar: vinde em tais dias para ser descurados, e não nos de sábado. O Senhor, tomando a palavra, lhe disse: hipócrita, haverá entre vós alguém que não desamarra seu boi da canga ou seu jumento em dia de sábado, e não o leva a beber? Por que, pois, não devia libertar os laços num dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás tinha assim amarrada durante 18 anos? Com tais palavras, todos os seus adversários ficaram confusos, e todo o povo ficou encantado de vê-lo praticar tantas ações gloriosas. Abre parênteses, São Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 18. Fecha parênteses. Este fato prova que naquela época a maior parte das moléstias era atribuída ao demônio, e que, tal como hoje, os possessos eram confundidos com os doentes, porém em sentido inverso, isto é, que hoje aqueles que não creem nos maus espíritos confundem as obsessões com as moléstias patológicas. O paralítico da piscina. Depois disso, chegando à festa dos judeus, Jesus foi a Jerusalém. Ora, havia em Jerusalém a piscina das ovelhas, a qual se chama em hebreu Betsaída, a qual tinha 5 galerias, nas quais estavam deitados doentes em grande número, cegos, coxos, outros com membros dessecados,
os quais todos esperavam que a água fosse agitada. Pois o anjo do Senhor, num certo tempo, descia nessa piscina e agitava a água, e aquele que entrasse em primeiro lugar, depois que a água fosse assim agitada, seria curado, qualquer que fosse seu mal. Ora, havia um homem que estava doente há 38 anos. Jesus, tendo-o visto deitado e conhecendo que estava doente já há tanto tempo, lhe disse: Queres ser curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém para me lançar à piscina, depois que a água for agitada, e durante o tempo que levo para chegar lá, um outro ali desce antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, pega teu leito e marcha. Naquele instante, aquele homem foi curado e, tomando seu leito, começou a andar. Ora, aquele dia era um sábado. Os judeus disseram, pois, àquele que fora curado: Hoje é sábado, não te é permitido levar teu leito. Ele lhe respondeu: Aquele que me curou me disse: Leva teu leito e anda. Porém, o que tinha sido curado não sabia quem era ele, pois Jesus se havia retirado da multidão que ali estava. Depois, Jesus encontrou aquele homem no templo e lhe disse: Tu que foste curado, não peques no futuro, para que não te aconteça coisa pior. Aquele homem foi encontrar os judeus e lhes disse que era Jesus quem o curava. E por essa razão é que os judeus perseguiam a Jesus, porque ele fazia essas coisas no dia de sábado. Então Jesus lhes disse: Meu Pai não cessa de agir até o presente, e eu também ajo sem cessar. Abre parênteses, São João, capítulo 5, versículos 1 a 17. Piscina, abre parênteses, da palavra latina piscis, peixe, fecha parênteses. Se dizia, entre os romanos, dos reservatórios ou viveiros, onde se nutriam peixes. Mais tarde, a significação dessa palavra foi estendida às bacias onde se banham em comum. A piscina de Betsaída, em Jerusalém, era um poço perto do templo, alimentado por uma nascente, cuja água parecia ter propriedades curativas. Era, sem dúvida, uma fonte intermitente que, em certas épocas, golfava com força e dava movimento à água. Segundo a crença vulgar, esse movimento era o mais favorável às curas. Talvez, na realidade, no momento de sua emissão, a água tivesse uma propriedade mais ativa, ou que a agitação produzida pela água fizesse vir à tona a vasa salutar para algumas moléstias. Tais efeitos são muito naturais e perfeitamente conhecidos na atualidade. Mas naquela época, as ciências estavam pouco adiantadas e enxergava-se uma causa sobrenatural na maior parte dos fenômenos incompreendidos. Os judeus atribuíam, pois, à agitação dessa água a presença de um anjo, e tal crença lhes parecia tanto melhor fundada
quanto naquele momento a água era mais salutar. Depois de haver curado aquele homem, Jesus lhe disse, abre aspas, para o futuro não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Fecha aspas. Por essas palavras, lhe faz entender que sua moléstia era uma punição e que, se não melhorasse, poderia ser de novo punido ainda mais rigorosamente. Esta doutrina é inteiramente conforme à que é ensinada pelo Espiritismo. Jesus parecia dar preferência em operar suas curas no sábado, para ter ocasião de protestar contra o rigorismo dos fariseus, no que dizia respeito à observação de tal dia. Ele queria mostrar-lhes que a verdadeira piedade não consiste na observância de práticas exteriores e de coisas formais, mas do que está nos sentimentos do coração. Ele se justifica dizendo, abre aspas, meu Pai não cessa de agir até o presente e eu também ajo sem cessar. Fecha aspas. Isto é, abre aspas, Deus não suspende suas obras, nem sua ação sobre as coisas da natureza no dia de sábado. Continua a fazer produzir o que é necessário, a vossa nutrição e a vossa saúde. E eu sou seu exemplo. Fecha aspas. O cego de nascença. Quando Jesus passava, viu um homem que era cego desde o seu nascimento, e seus discípulos lhes fizeram esta pergunta: Mestre, a causa de ter este homem nascido cego é o pecado dele ou de seus pais? Jesus lhes respondeu: Não é que ele haja pecado, nem aqueles que o trouxeram ao mundo, mas assim sucede para que as obras do poder de Deus brilhem nele. É preciso que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem depois a noite, na qual ninguém pode agir. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de ter dito isso, cuspiu no chão e, tendo feito lama com a saliva, untou com essa lama os olhos do cego e lhe disse: Ide vos lavar na piscina de Siloé, que significa enviado. Ele foi, pois, lavou-se e voltou com vista. Seus vizinhos e os que haviam visto antes a pedir esmolas, diziam: Não é este que estava sentado e que pedia esmolas? Uns respondiam: Sim, é ele. Outros diziam: Não, é alguém que com ele se parece. Porém ele lhes disse: Sou eu mesmo. E então lhe perguntavam: Como é que vossos olhos estão abertos? Ele lhes respondia: Este homem a quem chamais Jesus fez lama e untou meus olhos, e me disse: Ide à piscina de Siloé e banhai-vos aí. Eu fui, lavei-me e vejo. Eles lhe diziam: Onde está ele? E a resposta: Não sei.
Então levaram-no aos fariseus, a este homem que tinha sido cego. Ora, era o dia de sábado, quando Jesus fez a lama e lhe abrira os olhos. Os fariseus o interrogaram, pois, para saber como é que havia recuperado a visão. E ele lhes disse: Ele colocou lama sobre meus olhos. Lavei-me e vejo. E sobre isso alguns fariseus diziam: Este homem não é enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Porém outros diziam: Como poderia um homem mau fazer tais prodígios? E assim havia divisão entre eles. Novamente disseram ao cego: E tu, que dizes deste homem que te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Digo que é um profeta. Mas os judeus não acreditaram que esse homem tivesse sido cego e que recuperara a vista, até que tivessem feito vir seu pai e sua mãe, a quem interrogaram, dizendo-lhes: Este é vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é então que agora vê? O pai e a mãe responderam: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como é que agora ele vê, e não sabemos quem é que lhe abriu os olhos. Perguntai a ele: é maior de idade e que fale por si mesmo. Seu pai e sua mãe assim falavam, porque temiam os judeus, pois estes já haviam resolvido em conjunto que quem quer que reconhecesse a Jesus como sendo o Cristo, seria expulso da sinagoga. Isso foi o que obrigou o pai e a mãe a responderem: Ele é maior de idade, interrogai-o. Chamaram, pois, uma segunda vez a esse homem que tinha sido cego e lhe disseram: Rende glória a Deus, sabemos que esse homem é um pecador. Ele lhes respondeu: Se é um pecador, não sei, mas tudo o que sei é que eu era cego e agora vejo. Ainda lhe diziam: O que ele te fez e como ele te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Já vos disse, e o haveis entendido. Por que quereis ouvir mais uma vez? Será que quereis ser seus discípulos? Ao que eles o carregaram de injúrias e lhe disseram: Sê tu mesmo seu discípulo. Quanto a nós, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, não sabemos de onde saiu. Aquele homem lhes respondeu: Eis o que é mais admirável, que não saibais de onde saiu, e que ele me abrisse os olhos. Ora, sabemos que Deus não exalta os pecadores. Porém, se alguém o honra e faz sua vontade, é a este que ele exalta. Desde que o mundo é mundo, jamais se ouviu dizer que alguém haja aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não é um enviado de Deus, não poderia fazer nada de tudo quanto tem feito. Responderam-lhe: Tu não és senão pecado desde o ventre de tua mãe, e queres nos ensinar? E o expulsaram. Abre parênteses, São João, capítulo 9, versículos de 1 a 34, fecha parênteses.
Este relato, tão simples e tão ingênuo, traz em si um caráter evidente de verdade. Nada de fantástico nem de maravilhoso. É uma cena da vida real, tomada no lugar do acontecimento. A linguagem desse cego é bem aquela dos homens simples, nos quais o saber é suprido pelo bom senso, e que retrucam os argumentos de seus adversários com bonomia, e por razões a que não falta nem justeza, nem a oportunidade. O tom dos fariseus não é o dos orgulhosos que nada admitem acima de suas inteligências, e se indignam só com o pensamento de que um homem do povo possa lhes indicar a verdade. Afora a cor local dos nomes, poder-se-ia dizer que se trata do nosso tempo. Ser expulso da sinagoga equivalia a ser posto fora da igreja. Era uma espécie de excomunhão. Os espíritas, cuja doutrina é a do Cristo, interpretada segundo o progresso das luzes atuais, são tratados como os judeus que reconheciam a Jesus como Messias. Mediante sua excomunhão, são colocados fora da igreja, como fizeram os escribas e os fariseus com relação aos partidários de Jesus. Assim, eis um homem que é expulso porque não podia crer que aquele que o havia curado fosse um possesso do demônio, e porque glorificava a Deus por sua cura. Não é isso que fazem com relação aos espíritas? Aquilo que obtém, sabe os conselhos dos espíritos, retorno a Deus e ao bem, curas, tudo é obra do diabo e é coberto de anátema. Não se vê em padres dizerem do alto de seus púlpitos que era preferível continuar incrédulo do que voltar à fé através do espiritismo? Não se tem visto dizer a doentes que não deviam se fazer curar pelos espíritas que possuem este dom porque é um dom satânico? A outros pregar que os infelizes não deviam aceitar o pão distribuído pelos espíritas porque era o pão do diabo? Que diziam e que faziam demais os padres judeus e os fariseus? Aliás, fomos avisados de que tudo deve passar hoje como no tempo do Cristo. Esta pergunta dos discípulos: será o pecado deste homem que é a causa de ser ele nascido cego? Indica a intuição de uma existência anterior, pois, por outro modo, ela não teria sentido, pois o pecado que seria a causa de uma enfermidade de nascença deveria ter sido cometido depois do nascimento e, por conseguinte, numa existência anterior. Se Jesus ali tivesse visto uma ideia falsa, ter-lhes-ia dito, abre aspas, como este homem teria podido pecar antes de ter nascido? Fecha aspas. Em vez disso, ele lhes diz que este homem é cego, não porque haja pecado, mas a fim de que o poder de Deus brilhe nele, isto é, que ele devia ser o instrumento de uma manifestação do poder de Deus. Se isso não se deu por uma expiação do passado, era uma prova que devia servir a seu progresso, pois Deus, que é justo,
não lhe podia impor sofrimento sem compensação. Quanto ao meio empregado para o curar, é evidente que a espécie de lama feita com a saliva e a terra não podia ter virtude senão pela ação do fluido curador do qual ela estava impregnada. É assim que as substâncias as mais insignificantes, a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e eficientes sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual elas servem de veículo, ou, se quiserem, de reservatório.